2 Reis capítulo 2, versículo de número. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que te haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quantos querem porção dobrada? Eu também quero. E ele diz assim: e disse: coisa difícil pediste, se me virdes quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Pegando as suas vestes, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que dele caiu, e voltando parou à margem do Jordão. Grave bem o nome Jordão, nós vamos falar muito sobre ele hoje. E tomou a capa de Elias que dele caiu e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado e o outro, e Eliseu passou. Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, nós entregamos o nosso coração diante de ti, para receber do teu poder, da tua unção e da tua palavra. Senhor, reveste-me com a tua unção, fortalece minha vida, fortalece minha saúde, fortalece-me para poder pregar a tua palavra agora. Senhor, eu não sou nada, eu me esvazio diante da tua palavra, eu me escondo atrás de ti, para que o Senhor fale através de mim. Use a minha vida nesses minutos, e o teu nome, ó Deus, seja glorificado, exaltado, que a tua palavra cumpra o seu propósito. Eu quero dar a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Quero meditar nesta noite sobre a unção. Unção é algo fundamental para a vida do cristão. A unção é a capacitação de Deus para algo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Todos nós precisamos de unção. Todos nós desejamos unção. A unção de Deus é algo que nos marca. A unção de Deus é algo que nos capacita. Você pode ter cursos, graças a Deus eu também tenho, de graduação. Agora estou terminando pós-graduação, mas não vale nada se você não tiver unção. A mesma palavra diz que ela mata. O que vivifica é o Espírito, é a unção. A Bíblia diz que nós não devemos andar na velhice da letra. Olha a letra é velha. Irmão, se eu tiver só letra, é velho, ficou para trás, parou no tempo, a letra parou no tempo. Mas a Bíblia diz que o Espírito levanta e traz vida, e traz novidade de vida. A unção é algo sobrenatural. A unção é algo que nos leva a entrar nas profundezas de Deus e conquistar aquilo que é o impossível. A unção, ela tem o poder de fazer o impossível tornar possível aquilo que é longe, fazer virar mais perto. A unção, ela é tão poderosa que ela faz com que as coisas que não são venham a confundir as coisas que são. A unção é tão poderosa porque ela vai levar você a um nível poderoso, a lugares poderosos que você nunca imaginou que iria entrar. Você vai falar com pessoas que nunca imaginou que iria falar. Eu pedi a Deus nessa viagem, falei: Senhor, eu tenho 3 dias para fazer tanta coisa. Eu quero orar a palavra de Paulo, remindo o tempo. Eu tenho pouco tempo para tanta coisa. Irmãos, o tempo foi tão tremendo e sobrou. Por quê? Porque Deus, na unção, faz eu e você andarmos em linha com a palavra. E o tempo não é mais o tempo do relógio, é o tempo kairos, é o tempo de Deus. A unção nos faz esquecer um pouco o tempo humano e viver no tempo de Deus. A unção, ela nos faz andar de uma forma sobrenatural, e ela nos leva a experiências com Cristo, a experiências através de Cristo, onde você está preparado, mas ela também te capacita. Isso que é gostoso da unção. Há coisas que você não está preparado, e ali Deus brada, e ali o anjo acampa, ali os milagres acontecem, ali Deus derrama vitória, porque sobre a tua vida, Arabassumelás, veio a unção. A unção, eu nunca pensei que iria falar com um governante.
Um pastor amigo de um governador do estado quer marcar uma reunião para mim orar pelo governador de um estado, lá do Nordeste, estado da Paraíba. Eu não tenho capacidade. Tem tantos outros pastores que estão na televisão, podia eles lá, né? A unção, ela não abre porta, irmão. A unção, ela é poderosa para fazer algo tremendo. A unção, ela quebra barreira. A unção faz com que teu dia não seja roubado, teu dia seja produtivo. Receba isso sobre a tua vida. Uma unção sobre o teu tempo. A unção faz com que as coisas sobrenaturais aconteçam de uma forma tremenda e Deus seja glorificado, porque a unção, ela traz o milagre, ela traz o azeite do trono. E a unção, quando ela cai sobre a tua vida, ela faz as coisas acontecerem. Eu não estou dizendo que não é importante você lutar, estudar, fazer a tua parte. Não, você deve fazer, e é fundamental isso. Mas a unção, ela tira toda a soberba que você pode ter, porque você tem alguma coisa, e ela traz a graça e o poder de Deus, e você aprende que é a graça do Senhor que te basta. A unção é algo tremendo. Eu vejo aqui nessa história 2 homens que andavam juntos, Elias, Eliseu, e a história não conta, mas havia um terceiro homem na história, o Geazi, que andava perto de Eliseu. Esses homens buscavam algo de Deus, e naquele momento, nós vemos aqui na palavra que passou o tempo, sucedeu o que havendo eles passado, e Elias fala com Eliseu: pede-me o que você quer, eu quero te dar o que você quer. E Eliseu fala: eu quero porção dobrada. Ele diz: eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero poder, eu quero porção dobrada. Trazendo para os dias de hoje, eu quero viver o que você vive. Eu admiro você, Elias. Eu tenho visto nesses 17 anos que andamos juntos, que eu coloco água para você pregar, que eu ajudo você, que eu trabalho na parte diaconal, eu estou ao teu lado, eu tenho visto o Deus que você serve. Eu quero ter porção dobrada do teu espírito. Eu quero aprender com você. E a hora que ele responde: coisa difícil pediste. Muitas vezes nós achamos que unção é algo assim. A unção não é assim. A unção é algo profundo. A unção é algo tremendo, é algo poderoso, que traz as profundezas de Deus para nós. A unção é algo tão tremendo que naquele momento ele não imaginava. Mas Deus é tão poderoso que naquele momento, quando Elias é levado ao céu num redemoinho, cai aquela capa e a unção vem sobre a vida dele, e ele já flui na unção, porque a unção, quando ela cai e é uma vontade de um homem de Deus, aquele homem vai fluir naquela unção. Muitas vezes nós precisamos aprender, irmãos, a fluir na unção que Deus nos deu. Não adianta eu querer fluir na unção da vida do outro. Não adianta eu querer que a vida do outro, que tem unção, venha sobre a minha vida. Não, pelo contrário, Deus tem algo especialmente para você. Uma unção especial sobre a sua vida. Uma forma especial que Deus vai te usar. Você precisa crer que Deus vai usar daquela unção para derramar o seu poder sobre a sua vida. Para derramar a sua glória sobre a sua vida. Para derramar o seu Shekinah sobre a sua vida. A unção é algo sobrenatural. Quando a unção de Deus vem, irmão, nós saímos de nós e vem o Senhor atuar em nós. Toda vez que eu vou pregar, eu falo: Senhor, que não seja eu, seja o teu Espírito. E nós chegamos 7h20 na rodoviária, e o dia de eu pregar era bem na quarta-feira, no dia da abertura. E aí nós chegamos 7h40, 7h30 na casa do pastor, que era pertinho, fomos a pé. E falei para os irmãos, para todos os 9, irmãos, nós temos 15 minutos para ficar pronto. Nós já estávamos desde as 2h30 da manhã, cansados, esgotados, querendo tomar um banho. Lavamos o rosto, uns nem se trocaram, mas eu lavei o rosto, penteei novamente o cabelo, pus uma camisa e uma calça e cheguei na igreja. Quando cheguei na igreja, o povo estava cantando, adorando. O pastor nos colocou na cadeira da frente, eu, o apóstolo, o pastor Pedro. E aí sentamos ali, 2 moças cantaram uma música tremenda, e naquele momento eu já tinha preparado uma palavra, pois sabia que iria pregar. Eu vim no ônibus bem quieto, meditando, eles até conversando bastante, eu na minha. E naquele momento eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor seja glorificado. A igreja estava cheia, irmãos, a igreja grande, cheia, tinha gente para fora, tinha cadeirantes, tinha um monte de coisa. Eu já tinha visto na hora que entrei o que Deus iria fazer ali. Mas eu falei: Senhor, eu preciso da tua unção. E no meio da mensagem, irmão, eu estava falando sobre Gideão, e com o microfone aqui.
Entra um morador de rua, passa pelo meio de todos ali do apoio e vem em minha direção. E vem gritando. Ei! E a igreja, parte olhava para mim, eu continuei pregando, mas ele veio. E na hora que ele veio, irmãos, ele veio em minha direção para pegar no meu braço. Eu fiz o seguinte na hora, peguei, passei o microfone para a esquerda, abracei ele. Na hora que abracei ele, ele começou a chorar. E começou a se quebrantar. Eu não sei qual é a intenção dele, mas eu trouxe ele no braço, abracei ele e continuei a falar. E naquele momento ele começou a gritar e eu tive que parar de pregar. Ele dizia: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu não quero mais beber, eu não quero mais roubar, eu não quero mais usar droga. Eu falei: então, filho, entrega o teu coração agora para Jesus. Ele entregou o coração para Jesus, eu impus as mãos sobre a vida dele. E veio 2 obreiros da igreja, eu tirei o microfone e disse assim: cuida dele, vai lá fora, faz uma oração por ele, ajuda ele. Foram lá fora, e aí eu peguei o microfone, passei de novo para essa mão e continuei pregando. Eu estava preparado para aquilo, irmãos. Eu sabia qual era a intenção daquele homem, mas a Bíblia diz que a unção esmaga todo jugo. E na hora que eu toquei naquele homem, o plano do diabo acabou, porque a unção esmaga todo jugo. Há anos atrás chegou um homem lá na igreja em São Caetano, subindo, e ele falou: eu vou falar com o pastor. Falaram: você vai falar depois do culto, você pode falar. Não, eu vou falar com o pastor. Esse homem entrou, começou a gritar, passou no meio dos obreiros, alguns obreiros nem perceberam, e ele chegou à frente do meu pai, enquanto meu pai estava pregando. Meu pai toca na cabeça dele, ele cai, e meu pai continua pregando, ele fica lá. E ali naquela noite, aquele homem que veio falar com o pastor foi liberto, foi salvo. Aquele homem é o Márcio, baixista, marido da Meg, está até hoje lá, toca para a glória de Deus. Porque a unção, ela leva você a um nível espiritual elevado. E a Bíblia diz aqui que coisa difícil pediste, por quê? Porque a unção, ela traz a glória e o poder de Deus. A unção faz você falar o que você não está programado para falar. É interessante que aconteceu essa semana. Havia uma moça, filha de um pastor, que disse assim: meu sonho é ir embora, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar, eu quero ir embora para os Estados Unidos, eu não quero mais ficar nessa cidade muito pequena, eu não quero mais ficar aqui. Irmãos, eu não conhecia ninguém. Eu cheguei lá, conheci o pastor que nos convidou, que estava dirigindo o trabalho. Nem o pastor da igreja eu conhecia. Eu conheci o pastor 5 minutos antes de subir no púlpito. E ali eu comecei a pregar, e tinha uma moça sentada no canto assim, que não parava de chorar, e eu orando, mergando, falei um pouco para os jovens, falei vários assuntos, e ela não parava de chorar. E a mãe atrás, depois de um tempo, começou a chorar, e aí nós ministramos o povo, e no final vem as duas, a mãe, que eu descobri que era mãe, esposa do pastor, que eu não sabia quem era, e a moça, que era filha do pastor. Elas falaram: pastor, nós somos curados, nós não estávamos falando, e a moça diz: eu nunca senti a presença do Espírito Santo, eu nunca chorei na presença de Deus, foi a primeira vez hoje. Ela abraçou a mãe, começou a pedir perdão e diz: mãe, eu não vou mais embora para os Estados Unidos, eu vou ajudar a senhora no ministério. Eu não vou mais embora, eu vou servir a Deus, e eu vou ficar aqui com a senhora no ministério. A unção. Eu sabia da história? Não, mas Deus conhecia a história, e Deus sabia que aquela noite Ele precisava trabalhar com aquelas vidas. Diga comigo: a unção, em primeiro lugar, é a oportunidade. Sabe, irmãos, costumamos dizer que oportunidade é aquilo que vem e não manda recado, mas todavia temos que estar preparados. Unção é oportunidade. Unção é oportunidade. Unção é o momento. Muitas vezes você está do lado, Deus dá uma palavra, você tem que ministrar. Deus dá uma direção, você tem que fazer. Você está no trânsito, o que eu vou fazer agora? Porque está trânsito, porque Deus quer que você lembre, não de murmurar, mas que você lembre de orar por pessoas que precisam. Unção é a oportunidade.
Aquela mulher com fluxo de sangue estava lá 12 anos, já tinha procurado médico. Em determinado momento passa a oportunidade, Jesus passa e ela diz: esta é minha oportunidade. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curado. A oportunidade traz a unção. Ela toca, recebe a unção de cura que havia em Jesus. Jesus reconhece que dele sai poder e aquela mulher é curada. A unção é a oportunidade. Essa semana alguns irmãos disseram: nós queríamos ter ido. Já foi. Existem tempos de oportunidade. Unção é a oportunidade. Unção é o momento. Da mesma forma em Israel, né, Fátima? Recebemos uma unção de Deus, né, Ana? Quem não foi, perdeu a oportunidade. A unção é para aqueles que foram, é para aquele momento. A oportunidade. Em algumas viagens nós fazemos, Deus brada, acontece algumas coisas, é a oportunidade. O Seixas esteve comigo numa palestra que nós fizemos ali no Oração. Quem teve ali recebeu a oportunidade, e quem não teve, não recebeu a oportunidade. A unção é a oportunidade. E existem momentos que nós temos que promover a oportunidade. A unção vem de Deus. Mas em Lucas 19 conta uma história que Jesus, ao entrar em Jericó, passa ali no meio da multidão e um homem sobe numa árvore. Olha que interessante como Deus trabalha. Quando você toma uma decisão e busca uma unção, Deus te surpreende com uma unção dobrada. É isso que Eliseu pediu. Eliseu pediu: eu quero uma unção dobrada. Por isso foi liberado sobre a vida dele. E eu profetizo esta noite: há uma unção aqui. Há uma unção caindo sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se você crê, toma posse e receba. Em nome de Jesus. Aquele homem não tinha programado nada, não tinha pensado nada, não tinha nada dentro do seu coração, mas ele diz: eu vou subir na árvore, quero ver Jesus, eu vou me esforçar. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Para ele já era algo fantástico, mas Deus honrou o desafio que ele aceitou e diz assim: Zaqueu, filho, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. A unção é a oportunidade. A oportunidade está quando você busca a unção de Deus. Grave isso no teu coração. Unção é oportunidade. É algo que Deus dá e nós precisamos receber. Pastor, domingo passado foi tremendo. Quem não veio, perdeu. Nós recebemos aqui na frente um batismo de cura do Senhor. Foi a unção, foi a oportunidade. Eu não vou lá na frente porque eu tenho vergonha. Eu não vou lá na frente. Irmão, então você não quis subir na árvore. A unção é quando você diz: Senhor, eu quero subir na árvore para te ver. Eu vou me expor para receber. Eu vou buscar algo para receber. Eu quero a tua unção sobre a minha vida. Eu quero o teu chamado. Eu quero cumprir o que o Senhor tem para a minha vida. A unção é a oportunidade. E assim, irmãos, Deus abençoa. E sabe quem proveu minha viagem para poder ir? Deus. Sabe quem proveu as formas? Deus. Sabe quem proveu para todo mundo? Deus. E alguns irmãos, nenhum irmão que foi, não tinha nada para fazer, todos trabalham. E enquanto estava trabalhando para Deus, os telefones tocavam. Olha, pedido aprovado, orçamento aprovado, isso resolvido, isso resolvido. Os irmãos não se ausentaram, os irmãos se dedicaram à unção. E a unção é a oportunidade. Quem busca a unção recebe da glória de Deus. Assim foi ontem no café. Quem foi? Quem foi abençoado. E quem não foi? Quem não foi, meu filho, espera a próxima. Mas a oportunidade de ontem, o galardão de ontem, é só para quem foi ontem. É só para quem foi ontem. Não adianta, eu quero comer algo. Tem pouca gente e tem comida. Só vai comer quem está. Por quê? Porque a comida vai acabar. Outra vez que tiver comida, eu como. A oportunidade é aquela. A oportunidade é essa de Deus sobre a sua vida. Você não pode perder o tempo da oportunidade. Você não pode perder o tempo da manifestação de Deus sobre a sua vida. Aquele momento, aquele homem podia dizer: eu quero, Elias, fazer como você fez. Eu quero buscar algumas direções como você buscou. Ele diz: não, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Eu quero andar numa unção dobrada.
Eu creio que a oportunidade de Eliseu aconteceu porque ele viabilizou. Na hora que Elias falou: o que tu queres, pede-me e eu te darei. Ele diz: eu quero algo novo. Eu não quero casa nova. Eu não quero carro novo. Eu quero unção dobrada. Igreja, pare de buscar as coisas materiais. Meu irmão, para de correr atrás do secular. Entenda que o secular é fundamental, mas acima de tudo o teu alicerce é Cristo. A unção dobrada é o que te sustenta. A unção dobrada é o teu alimento. A unção dobrada te faz algo tremendo. O sobrenatural vem quando você busca uma unção dobrada. Segundo ponto, a unção representa a confirmação da chamada. Naquele momento, ele diz assim: Senhor, eu quero. Ele estava dizendo: eu acredito que isso é para mim. É a confirmação da chamada. Confirmação da chamada é algo tão interessante que eu vejo que as pessoas dizem assim: o dia que me reconhecerem como, eu farei como. Não é assim o reino de Deus. Eliseu andou com Elias, colocou água para Elias, deu fruto com Elias. A unção, a capa caindo, era apenas a confirmação do fruto do seu trabalho. Primeiro der fruto, para depois receber a confirmação e o reconhecimento de Deus. Pastor, o dia que o pastor me ungir na igreja como evangelista, eu vou entrar e vou desbravar esse bairro, vou visitar casas, vou visitar a favela. Não vai, amado. Pelo contrário, se eu ungir você como evangelista, eu vou estar matando a tua vida. Há uma pastora que acompanho, eu sempre prego na igreja dela, que ela foi se envolver com algum tipo de pastor aí, que só misericórdia, e disseram que ela era profeta, ungiram ela como profeta, quase acabou a igreja, quase acabou a saúde dela, acabou quase com a família dela, porque a unção fora de hora se torna peso. Aqui eu vejo a confirmação da chamada. Eu vejo que aquilo que iria cair, nós vimos que caiu, era apenas a confirmação do que Deus tinha como propósito na vida de Eliseu. Nós temos que dar fruto para depois receber a glória do nosso chamado. Você é muito inteligente. Você, Flávio, não assinaria um cheque em branco e daria para qualquer um. Nem Deus vai dar uma unção que é graça, que é conquistado na cruz para qualquer um, que não busca, que não tem trabalho. Nossa, o dia que o pastor Paulo me reconhecer como pastor, irmão, filho, você não está ganhando nem o teu vizinho. Você não está pastoreando nem tua casa. Como você quer pastorear a igreja do Senhor? Como você quer pastorear o rebanho? Você não é nem padrão de boas obras, Tito 2,7. Como você quer a confirmação da chamada? É assim que funciona o reino espiritual. Se confirma a chamada. A chamada é algo que eu tenho que buscar, uma confirmação. Você vê em toda a história, quando estava Elias e Eliseu andando, Eliseu grudado com Elias. Grudado com Elias, onde ele estava, ali estava o outro. Por quê? Porque o outro era alguém que só queria ficar atrás. Não, ele estava buscando aprender, buscando algo da unção. Os discípulos até brigam no momento errado. Por quê? Porque eles queriam algo a mais. Eu vejo que aquela briga de um querer o lado de Jesus e outro o outro, não era ganância. É porque eles estavam tão afim de buscar uma unção, tão afim de aprender, que eles começaram a discutir. Quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda. Até que Jesus fala: para, isso não compete a mim. Isso compete ao Pai. Aquele que quiser ser o maior, então que seja o menor. Irmãos, a unção é algo que você tem que correr atrás. Quinta-feira eu não estava. Não precisa responder. Será que você veio quinta-feira? Você quer a confirmação da chamada? Nem nos cultos durante a semana, nem na escola de quinta e terça-feira você tem vindo. Como pastor eu te exorto nesse momento da palavra, porque eu te amo. A confirmação da chamada é algo sobrenatural, mas meu irmão, você tem que seguir. Você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que buscar algo de Deus, você tem que desejar algo do trono, você tem que buscar as coisas de Deus e Deus certamente te honrará. Unção é uma confirmação da chamada. Deus não pode levantar você se você não tiver alicerce. Vai acabar com a tua família, vai destruir o teu lar, vai gerar problemas espirituais. Eu vejo aqui a confirmação na chamada do ministério de Eliseu.
quando ele diz: o que eu mais quero é a tua unção. É interessante que você pergunta para alguns obreiros, eles dizem: eu quero a unção, mas primeiro eu quero a casa própria, primeiro eu quero o carro novo, primeiro eu quero meu filho na faculdade, primeiro eu quero a unção dobrada. Porque se eu tiver unção dobrada, as demais coisas me serão acrescentadas. Unção é confirmação da chamada. Grava isso, diz amém. Terceiro lugar, versículo 11. E sucedeu indo eles andando e falando. Não está falando correndo e gritando. Está falando andando e falando. Terceira verdade, a unção é processual. É através da unção que eu aprendo o passo a passo, o fé em fé, o glória em glória. É processo. Unção é processual. Processo. Primeiro eu vejo, depois eu aprendo com ele, depois eu faço sozinho. É assim que funciona. É como uma aula de direção. Primeiro você vê o cara dirigindo, depois ele senta ao teu lado e você dirige, depois ele senta ao teu lado e você dirige, até o dia que você dirige com ele ao teu lado, para depois você passar na prova, e depois você dirigir sozinho. Não se começa nada grande, nada que se começa enorme, tudo se começa do menor. Por isso eu declaro uma palavra sobre a tua vida: não despreze os pequenos começos, porque Deus fará uma grande obra na sua vida. Mas entenda, meu amado, a unção é processual. Você pode dizer amém? A unção é processual. Declare para quem está do seu lado: a unção é processual. É um processo. Irmãos, lembrando a história de Eliseu, quando Elias o encontra, ele estava lá com a 12ª fileira de junta de bois. Agora ele era o primeiro. O que é processual? Comece a tua história do fim da fila. Irmãos, Deus é um Deus de estratégias. Deus não vai colocar o Eliseu se ele não passou pelo processo. Aprenda passo a passo, aprenda fé em fé, anda em desafio e Deus vai te honrar. Quantas vezes eu já não fui viajar com meu pai, investir para aprender com ele, não como pai, como pastor. Agora as últimas viagens eu vou com ele e ele senta para me ouvir pregar, como foi nessa viagem. Mas espera aí, quantos anos, irmãos? Eu prego desde os 18, 12 para 13 anos, pregando, e sempre que ele está, ele que prega. Agora já é diferente. Não estou dizendo que eu sou maior do que ele, mas a unção é processual. Tudo se conquista. Eu quero que o pastor chegue e me separe para o ministério tal. Meu filho, vai para o final da fila. Rafael, que toca bateria, até falei hoje dele de manhã. Quando ele começou a tocar bateria, irmão, tinha 5 bateristas na frente. Ele não sabia nem cruzar os braços, ele tocava a bateria assim. Deus fez uma obra na vida dele, hoje ele é um baterista. Aprenda a começar lá de trás. Aprenda que unção é processual. E eu preciso aprender que a unção se conquista. O processo da unção é algo que vem, e se eu conquistar, eu vou ter unção dobrada, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aprenda, não despreze o tempo lá atrás, e eu sei que Deus vai te honrar. Hoje eu vejo muito interessante as pessoas esquecendo muitas coisas. Não, meu irmão, lembra, traga a tua memória o que te dá esperança. Entenda, se você não é fiel no pouco, Deus não vai te colocar no muito. Entenda, Deus só vai confiar algo na tua mão quando você for muito bem naquilo que você faz, quando você for muito dedicado naquilo que você faz. Quantos anos eu não conheci o seu Zé, não vi a fidelidade dele e da sua esposa, depois de alguns anos confiar na mão deles o ministério da Santa Ceia, que é um dos ministérios mais sérios da igreja. Agora chega o camarada porque ele acha que sabe. Não, fazer ceia não é cortar pão e pôr suquinho no copinho, irmãos. Requer unção. Unção é algo que busca-se, é algo que deseja, é algo que vai ao do altar, é algo que eu busco, é algo que eu preciso, é algo que eu preciso aprender. Eu preciso buscar unção. Unção é processual. Eu profetizo unção dobrada sobre a tua vida. Se você crê, diz amém. Versículo 12, próximo passo. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Elias era pai físico de Eliseu?
Não. O que eu aprendo aqui? Unção é estar debaixo de cobertura espiritual. Ah, mas Deus me usa, mas Deus me usa, mas Deus me usa. Meu filho, se você não está debaixo de cobertura, você é casa sem telhado. Você é reino dividido. Reino dividido não prospera. Você pode ter unção que for. Se você não está debaixo de cobertura espiritual, a bênção não vem sobre a tua vida. Cobertura espiritual, meu pai, meu pai. Aprenda a entender o que é cobertura espiritual. Cobertura espiritual é o meio pela qual Deus estabelece o seu governo sobre a sua vida. Cobertura espiritual é uma das formas bíblicas pelo qual Deus fala ao teu coração. Crente sem cobertura nunca tem unção dobrada. Ele busca unção dobrada. E quando Elias diz para ele, coisa difícil pediste, era difícil porque Elias sabia generalizar todos que tinham buscado já uma unção dobrada. Mas quando se diz respeito, Vitória, irmãos, a Eliseu, não era tão difícil. Porque quando se sabe cumprir princípios, as coisas ficam mais fáceis. Quem cumpre princípio, a coisa não fica pesada. Está debaixo de cobertura. Ele estava dizendo, meu pai, meu pastor, eu preciso de você, eu preciso da tua orientação, eu quero unção dobrada. Eu preciso crescer, meu ministério está aí, as coisas estão acontecendo, mas eu preciso de cobertura espiritual. Um pastor conversando comigo essa semana, eu disse para ele, meu irmão, todo o teu ministério é lindo, tudo que Deus está fazendo na tua vida é poderoso, mas uma das coisas que eu te digo, você não tem paternidade espiritual, por isso que a coisa não decola. Meu querido, você não pode só vir à igreja, você tem que ser a igreja. E ser a igreja está debaixo de cobertura espiritual, porque cobertura espiritual, ela te abençoa, ela traz a glória de Deus, ela traz zelo, ela te apacenta, ela te cobre em oração, te cobre em intercessão, ela te reveste de autoridade, e você pode andar na unção dobrada, e vai andar, eu declaro, porque existem pessoas nos bastidores, cobrindo você espiritualmente. Cobertura espiritual, além de você ser abençoado, também é honrar. Honrar. Espera aí, ele é meu pai, mas ele é meu apóstolo. Ele é meu pastor. Eu brinco com ele, fico com ele, mas tem hora que eu tenho que ouvir ele como meu pastor. Meu pastor. Estava dizendo hoje lá na igreja, né? Quantos não chamam o pastor Pedro de Pedro? Não, não é pastor Pedro. Pastor Pedro ele é da porta para fora. Ali dentro ele é pastor. Lá fora ele é o Pedrão. Lá fora é o Jorjão. Lá fora é a Joelma, é a Denise. Aqui dentro elas são intercessoras, respeite-o. A autoridade que Deus colocou na igreja. A Marta, se você não sabe, ela foi separada como ministra do altar. Da porta para fora ela é Martinha, aqui ela é ministra. Autoridade espiritual, irmãos. Hoje o povo de Deus está esquecendo. Hoje o povo de Deus está esquecendo. Eu posso falar de futebol com você, posso falar de tudo, mas eu não estou para brincadeira. Eu sou pastor sobre a sua vida. Da mesma forma, meu pai vai, brinca, mas na hora de ser apóstolo, ele é o apóstolo. Espera aí, agora chega, diz respeito à autoridade. O dia que quiser vir no louvor, vem. O dia que quiser fazer as coisas, faz. O dia que não quiser, peraí, meu irmão, há uma autoridade. Quando eu abençoei a Lili e o Anderson para o curso, eles são autoridade. Ah, pastor, eu não estou vindo porque não é o senhor. Então você não está me respeitando como autoridade. Porque eu designei autoridade sobre a vida deles nesses dias. E eles estão como líderes, como cobertura do trabalho enquanto eu não estiver. Se você não está vindo porque eu não estou, você não está indo contra eles nem contra mim, mas contra o princípio de cobertura espiritual. Ah, pastor, eu não vim quinta-feira porque não era o senhor. Poxa vida, que visão medíocre, né? Honrar é honrar, cobertura espiritual. Ele diz, meu pai, ele honrou. E ele sabia, irmãos, já sabia que ia receber uma unção dobrada. Ele podia dizer, eu tenho muito mais potencial que você é maior que você, para que eu vou te honrar? Honre, porque Deus vai te honrar. Abençoe, porque Deus vai te abençoar. Saiba honrar. O Flávio praticamente tem a mesma idade, um pouco mais velho que eu, mas toda vez que ele fala, posso falar com o senhor? Está de parabéns, Deus vai honrar a vida dele.
Ele poderia muito bem, posso falar, não, ele sabe respeitar o que é cobertura espiritual. Cobertura espiritual se conquista, se respeita, e a unção só vem para quem tem cobertura espiritual. Você pode dizer amém? Vamos pegar um exemplo, irmão, de cobertura espiritual na tragédia. O filho da Êxila. Quem acompanha ela está vendo o que ela está postando? Em algum momento ela está reclamando? Em algum momento ela está julgando a Deus? O que ela está fazendo com a sua vida? Louvando. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a ser uma adoradora. E eu conheci ela pessoalmente o ano passado. Ela está debaixo de cobertura espiritual. Cobertura espiritual é algo fundamental para a nossa vida. Não tem como ter unção se não tiver cobertura espiritual. Você pode dizer amém? Quarto e penúltimo lugar, já estou quase terminando. Versículo 13. Diga amém, irmãos. Está feliz aí? Diga amém. Tem irmão que falou, bem hoje que eu vim, hein? Versículo 13. Também levantou a capa de Elias que dele caiu, e voltando-se parou à margem do... E voltando-se. Quer ter unção na sua vida? Reconheça as suas origens. Saiba de onde você saiu. Nunca esqueça, não despreze os pequenos começos. Não esqueça, meu querido. Hoje eu vejo os filhos crescendo, agora eu vou fazer o que eu quero, eu vou morar sozinho. Meu filho, não esqueça que quem tirou da sua boca para dar para você comer foi teu pai e a tua mãe. Não esqueça de onde você saiu. Hoje eu ganho mais que meu pai, hoje eu ganho mais que minha mãe, mas você não tem que deixar o princípio da honra, da cobertura espiritual que está sobre a vida dele, sobre a tua vida. Pastor, mas meu pai é espírita, minha mãe é umbandista, não importa, é um princípio espiritual. Honre o teu pai e a tua mãe, para que prolongue seus dias na face da terra. Porque hoje, se você é alguma coisa, é porque teu pai e a tua mãe colocaram comida na tua boca, deram de mamar para você, sustentaram você, como meu pai fez uma aliança com Deus para que eu pudesse ter vida, me entregou ao Senhor. Minha mãe, quantas vezes doente, saúde limitada, dava a mão, me levava para a escola, em dia de chuva. Quantas vezes nós saímos da igreja, a igreja hoje, graças a Deus, ali em São Caetano é estruturada. Nós morávamos numa casa onde tinha enchente, minha mãe me segurava no colo, e meu pai ia com o rodo, tirando a enchente de casa, para a gente poder entrar em casa. Quantas vezes o que nós tínhamos para comer era 3 pães com manteiga. Eu comia um pão, minha mãe comia outro, e meu pai comia metade, para dar outra metade para nós, ficava sem comer. Por que ele ficava sem comer? Porque ele acreditava naquilo. Nós não podemos esquecer de onde saímos, amados. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, as nossas raízes. Eu vejo algumas pessoas que estão na igreja, Deus honra, Deus começa a usar, agora já não vem mais no culto, agora já levanta o nariz, agora já empina a coisa. Irmãos, unção é algo tremendo, mas para ter unção tem que ter caráter. Porque o cara, antes de ser usado por Deus, eis-me aqui, estou à disposição. Joel, põe a mão na minha cabeça. Agora o camarada já orou pela unha encravada do outro que desencravou. Ele já se acha o rei da cocada preta. Agora ele não pede mais oração. Agora ele já acha que ele é o tal. Agora o nariz dele já empina. Agora ele já levanta e estufa o peito. Meu querido, nós não somos nada, apenas pó. Se não for a unção de Deus e a graça de Deus, nós estaremos mortos. Não esqueça de onde você saiu. Não esqueça de onde Deus te tirou. Se você está tendo oportunidade, se você tem unção, se você tem glória, é porque Deus tem sido fiel com a tua vida. Continue sendo fiel a Deus, continue honrando a autoridade, porque Deus irá te abençoar. Hoje estava ali pregando e uma pastora estava do lado. Eu honrei ela, porque aquela pastora me pegou no colo. Pastora Tramontina. Ela me pegou no colo. Hoje eu sou pastor acima dela, mas ela me pegou no colo. Saiba honrar, meu irmão, quem pegou você no colo. Volte às origens. Diz, voltando à margem do Jordão. Quando se volta, não é regressão, é lembrar de onde eu saí. É me fazer lembrar que Deus me tirou de um laço de lamaçal de pecado, livrou você do laço do passarinheiro. Não esqueça quem você era, porque agora você tem unção. Não, você tem unção, mas você não pode deixar de ser humano. Reconhecer, irmão. Reconhecer é uma coisa mais bonita que existe na vida de alguém.
Reconhecer é a coisa mais bonita que existe para Deus honrar alguém. Reconheça quem tirou você do pó. Reconheça o Deus que te usou. Porque hoje em dia nós pensamos assim: ah, mas foi Deus que usou, foi só um momento. Não, meu querido, reconheça, reconheça. Não adore mais o vaso do que o oleiro, mas reconheça que aquela pessoa foi um vaso de bênção na sua vida. Lembre da onde você saiu. Lembre que Deus te livrou da morte. Volte para o Jordão. Jordão é um lugar de águas. Águas fala de vida. E a Bíblia diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Volte para o Jordão, pare um pouco, pense na tua vida. Unção dobrada é algo que tem que ser feito com consciência, é algo que tem que ser recebido no Espírito. Não dá para ter unção dobrada sem estar no Espírito. Ah, eu quero uma unção dobrada, mas agora eu piso na cabeça da pastora Tramontina, do seu Ângelo, que já tem 80 anos, joga eles para lá. Meu pai 65, muitas vezes até esquece que falou ontem uma coisa, está falando de novo. Não, eu tenho que honrar. Você vai ser abençoado como cobertura espiritual quando você e eu entendemos duas coisas. O que eu disse em primeiro lugar, entendermos que a cobertura espiritual tem que ser respeitada. E cobertura espiritual é o meio pela qual Deus estabelece o seu governo e é pastoreio sobre a nossa vida. E em segundo, quando eu lembro da onde eu saí. A unção vai vir quando você lembrar de onde você saiu. Uma vez eu encontrei um pastor, ele começou lá na luz. E nem direito sabia falar. Aprendeu, cresceu. Um dia eu vi ele no mercado, ele me viu e ele fingiu que nem me viu. É assim que funciona, né? Agora ele já está na unção, né? Agora ele já tem carro zero. Agora já não é mais aquele que morava no bairrozinho ali, que a igreja tinha que ajudar ele com a conta de água. Agora ele já mora num apartamentão, agora mudou. Cuidado, irmão. Cuidado, Deus vai te honrar. Mas saiba lidar com a unção depois que Deus te honrar. Saiba lidar com os propósitos de Deus depois que a porta se abre. Porque é fácil ser adorador quando não tem dinheiro. É fácil ser adorador quando está tudo errado. Quando a coisa está feia. Quando não tem emprego. Eu quero ver você ser adorador na hora da vaca gorda. Eliseu foi um homem que nos ensina a voltar às origens. Ele cresceu, mas não esqueceu da onde saiu. Você pode dizer amém? E para terminar, irmãos, versículo de número 13 e 14. Também levantou a capa de Elias que dele caiu e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, qual dele caiu, e feriu as águas, e diz: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. Outra coisa que é importante, em último lugar, reconhecer o lugar onde Deus quer derramar as coisas sobre a nossa vida. Ele teve que ir ao Jordão, porque era no Jordão que aconteceria duas coisas: cairia a capa, ele iria receber da autoridade, e também, segunda coisa, ia tocar as águas, e as águas vão se dividir. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas fora de lugar, e as coisas fora de lugar não atraem a unção de Deus sobre a nossa vida. O lugar é muito importante, aonde Deus quer nos usar. Tanto que a Bíblia diz: onde, está falando de lugar, abundou o pecado, superabundou a graça. Onde você quer estar? Aquela árvore foi o suficiente para Deus fazer um milagre em Jericó. Zaqueu tinha que estar em Jericó. Davi tinha que estar pastoreando ovelha, porque senão o pai dele não ia dizer: meu filho está lá pastoreando ovelha. Ali começa a honra de Deus sobre a vida dele. Onde você está determina muito aonde Deus vai te levar e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Os discípulos naquele momento queriam fazer outra coisa. Jesus falou: não, permanecei pois na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O poder não estava em estar com Cristo, o poder estava em estar em Jerusalém, aleluia.
A história de Jefité, que preguei esse tempo atrás, Deus queria conduzir e abençoar ele, não em Tóbia, onde? Em Gileade. Quando ele chegasse em Gileade, a peleja ia ser derrotada, o filho de Amon ia ser derrotado, ele ia ser colocado como líder, mas ele teria que estar em Gileade. Unção dobrada está muito ligado ao lugar onde Deus quer que eu esteja, e o lugar que Deus quer você, no centro da sua vontade, é no centro do teu querer. Porque quando estamos no lugar certo, irmãos, a unção vem de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa. A história de Jesus é algo linda. Jesus passa por Betânia, ressuscita Lázaro. O lugar de Jesus era em Betânia, mas depois ele sai andando e chega ali em Jerusalém. O lugar de Jesus era em Jerusalém, mas ele teve que descer naquela quinta-feira ao Monte das Oliveiras, porque o lugar onde ele negaria a si mesmo era o Monte das Oliveiras. Deus não pode fazer com que o Getsêmani vire Betânia, nem que Betânia vire o Getsêmani. O Getsêmani era o lugar certo para Deus manifestar a unção sobre a vida de Jesus. O lugar determina muitas coisas, receba isso, amém? Você pode dizer amém? Nas coisas do teu coração, o lugar aonde Deus quer, como Deus quer, é ali que vai acontecer muitas coisas sobrenaturais na sua casa. É interessante que depois a Bíblia continua discorrendo a respeito do assunto, e ele vai ali, à casa de Caifás. A casa de Caifás era o lugar onde ele teria que passar aquela quinta noite e ser julgado depois por Pôncio Pilatos na sexta-feira. E naquela sexta-feira era no Monte Caveira, no Gólgota, que ele queria morrer, e morreu por você e por mim. A unção dobrada está ligada ao lugar aonde Deus quer colocar a tua vida. A unção dobrada está ligada ao momento onde você está no centro da vontade de Deus. A unção só cai quando você está no lugar certo. Ele diz, eu quero, mas Deus falou, eu também quero, mas volta por Jordão, é porque lá eu vou fazer uma obra na tua vida. Enquanto você está aqui, eu não posso fazer uma obra. Para fazer essa obra, preciso que você volte ao Jordão. Quando ele volta ao Jordão, ele lembra das origens. Deus trabalha no caráter dele e derrama unção nova. E é interessante que a unção, para quem tem unção, não é peso, é prazer. Na hora que cai a capa, Elias sobe ao céu num redemoinho. Eliseu não pega a capa, fala, meu Deus, está pesado, está jugo, meu Deus, eu não sei o que fazer. Na hora, irmãos, é na hora. Quero declarar que é nesta hora de hoje que Deus vai fazer algo na sua vida. Deus pega a capa, toca, cabravabassura e calamás, através da vida de Eliseu no Jordão, e a água passa, e Eliseu passa seco, porque a unção, para quem busca Deus e obedece a Deus, não é peso, é prazerosa, e a unção é dobrada, e logo que ela cai, os sinais já começam a acompanhar você quando crê. Logo que a unção cai sobre a tua vida, e cai agora nesta noite, e cai nesta hora, ela já começa a trazer sinais sobre a tua vida, ela já começa a fazer milagre, porque quando a capa cai, ele não veste a capa, ele não guarda a capa, ele não espera, logo ele pega a capa, ele estava no lugar certo, ele toca com a capa nas águas, o mar se abre, porque a unção, ela vem de uma forma dobrada, e aquele homem vê o sinal de Deus. Deus está derramando uma unção sobre nós esta noite.